Irmãos, nós temos tido o privilégio nesse final de semana, sermos abençoados aqui pela presença de um casal muito querido. E quero já mais uma vez agradecê-los pela presença de vocês aqui. Tem sido um privilégio mesmo. A gente roga para que Deus continue abençoando muito a vida, o ministério, a família de vocês. E eu quero chamar o pastor Aurébio aqui à frente, que vai nos trazer a palavra nessa noite. Pastor, que Deus o use de maneira poderosa entre nós aqui nesse momento. Amém. Bom, para mim é um prazer muito grande estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E como o tema desses nossos encontros foi criando filhos para Deus, né? Hoje eu falei do discipulado dos pais, especificamente dos homens, né? Estava falando para os homens, mas aquilo que eu falei para eles também serve para as mulheres, ou seja, os pais, né? Mãe, pai e mãe. E hoje eu gostaria de trabalhar um texto bíblico com vocês, que vai falar sobre essa temática familiar, né? É interessante quando a gente olha a Bíblia, a gente vê que a Bíblia nos mostra o que nós precisamos saber sobre Deus e o que Deus requer de nós, né? E ela vai apresentar o homem com a necessidade de reformar os seus caminhos aos caminhos do Senhor. Isso aí é muito claro na Escritura, né? E aí, nessa perspectiva, ela apresenta as nossas faltas, os nossos erros, o nosso pecado, até mesmo aquele que nós desconhecemos. E dessa forma, a Bíblia vai apresentar o homem em completa, total dependência de Deus, né? Carente de um conhecimento de Deus, carente de um conhecimento de si mesmo, no meio da revelação das Sagradas Escrituras, e esse conhecimento vai levar o homem a glorificar a Deus e reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Existem muitos textos na Escritura que falam sobre família, o Salmo 127, o Salmo 128, nós temos Efésios, capítulo 5, capítulo 6, Colossenses e outros textos que vão falar sobre família na Escritura. E o texto que nós trabalhamos, né, tanto eu quanto Simone, foi de 1 Pedro capítulo 3, verso 7. E eu quero começar com ele, mesmo porque já falamos sobre ele, e eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós dissemos sobre esse verso, aplicando-as àquilo que nós vamos ler e falar aqui nesse momento. E eu gostaria de orar antes com os irmãos, pedindo que Deus abra o nosso coração, abra o nosso conhecimento, nos dê graça ao falar, nos dê graça ao ouvir, né? Que esse falar da palavra ele possa alcançar o coração do homem. Nós sabemos que isso só pode ser possível por meio da ação do Espírito Santo. Você pode ter um melhor pastor, ou seja, a pessoa que fala muito bem, tem aquela facilidade de transmitir e tal, mas se o Espírito Santo não estiver permeando essa fala, essa pregação, isso não vai ter um valor eterno, vai servir só para o nosso conhecimento, entendimento, que não vai descer para o nosso coração. E o nosso objetivo é esse com a palavra, né? Que o nosso intelecto e o nosso espírito ele seja preenchido pela palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento, e queremos pedir que o Senhor esteja nos dando humildade, Senhor, esteja falando ao nosso coração, que o Senhor esteja, Senhor Deus, trabalhando, Senhor, as nossas deficiências, ó Pai, olhando para a Escritura e percebendo, Pai, o grande tema da Escritura, Senhor Deus, é a revelação de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele homem, Deus, que assume o nosso lugar e diante do Senhor Ele perfeitamente obedece a Ele em tudo e oferece um sacrifício, o sacrifício da sua própria vida, esse sacrifício perfeito para pagar, expiar todos os nossos pecados.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que possamos olhar com os nossos olhos da fé e contemplar as maravilhas da Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, ali também é um texto que vai falar sobre família, relacionamento entre o marido e a esposa. O verso 7, ele vai se dirigir aos homens, mas nós vemos que aquilo ali serve não somente para os homens, mas serve para todo o ambiente familiar, quando ele diz assim, vivei a vida comum do lar, com discernimento. E aí nós vimos que essa expressão, viver a vida comum do lar, é uma expressão idiomática e no original significa habitar com. A ideia é alguém que mora junto, associação doméstica, o envolvimento, a comunhão na vida familiar, o envolvimento do esposo, no verso 3, no capítulo 3, verso 7, do esposo na vida doméstica. E é interessante que nós falamos sobre isso, Eu não sei se esse tema foi desenvolvido aqui também, mas desenvolvemos esse tema com os homens. O envolvimento na vida familiar, o envolvimento na vida dos filhos, da casa, da esposa. Só que ele fala em envolvimento, mas ele fala em discernimento também. E essa palavra no original significa um conhecimento mais profundo, perfeito e amplo. Significa também a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, de compreender as situações e separar o que é certo e do que é errado. E esse discernimento que a Escritura está dizendo aqui, não é um discernimento qualquer. É aquele discernimento que vem por meio do Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus, a leitura da palavra, a meditação na palavra, a oração, a comunhão com Deus, ela nos dá. Mas nós falamos dentro dessa perspectiva da questão do envolvimento familiar. E vimos que esse envolvimento familiar é essencial para que nós tenhamos esse discernimento no âmbito da família. Essa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, abrindo os nossos olhos, nos dando capacidade para avaliar determinadas situações. E quem é pai aqui e mãe sabe que um dos maiores juízes que existem na face da terra somos nós. Porque temos que julgar todo o tempo, dentro de casa, a ação dos nossos filhos, o caminho que nós devemos andar, a direção que nós devemos tomar. E nós vemos também que a falta desse discernimento é muito prejudicial. Nós, como pais, precisamos ter esse discernimento com sabedoria na condução e no discipulado dos nossos filhos. Porque é isso que nós fazemos. Na vida familiar, nós estamos discipulando os nossos filhos. Quando a gente lê lá Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, lá o texto vai dizer, ide, portanto, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E às vezes nós esquecemos que o nosso primeiro discipulado começa dentro de casa. E esse discipulado também é feito pelo poder de Deus. A partir disso, eu gostaria de apresentar uma situação familiar vivida por Davi, e por causa da sua inabilidade, a falta de discernimento em determinadas situações, ele contribuiu para a ruína, para uma grande confusão, um grande problema no meio da sua família. E eu sempre, quando falo sobre esse texto, porque na realidade, quando eu prego sobre isso, eu prego sobre dois personagens da Escritura, Ló e Davi. Mas hoje eu preferi só me concentrar em Davi. E inicialmente, eu mostro quem era Davi. E é interessante nós percebermos quem era Davi. Porque a Escritura, ela vai apontar a perfeição de uma vida em Cristo. E a necessidade que nós temos, como homens imperfeitos, falhos, de nos aperfeiçoarmos na graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele é o varão perfeito.
Ele nos chama, apesar das nossas imperfeições, apesar de nesse mundo nós não chegarmos, a uma perfeição, porque nós só vamos chegar a essa perfeição no mundo por vir, nós não vamos mais pecar. Essa é a perspectiva, a promessa do Evangelho, a certeza que nós temos em Cristo Jesus. Mas nós estamos caminhando para essa perfeição. Estamos amadurecendo na vida cristã, crescendo, abandonando determinadas coisas que são infantis na fé e amadurecendo, nos tornando maduros, amadurecidos na fé. E é importante nós vermos quem era ou quem é Davi. Davi, segundo a Escritura, era um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos, capítulo 13, verso 22, ele diz assim, na sua segunda parte: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O Salmo 89, 20, aponta Davi como um tipo de Cristo. Davi é muitas vezes confundido com Cristo, porque ele é um tipo de Cristo. Ele é o rei de Israel, e ali, na pessoa do rei de Israel, ele está tipificando aquele que é o rei perfeito, que é Cristo, o rei do seu povo. E lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, quando Samuel repreende Saul, ele diz assim: olha, o seu reino passou, já agora não vai subsistir o seu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Esses eram os qualificativos que Davi tinha. Um homem segundo o seu coração, um homem que era caracterizado como servo do Senhor, um tipo de Cristo, um homem que agradava ao Senhor. E é interessante quando o Senhor vai escolher Davi, quando Samuel vai lá na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, e aí passa todos os filhos, uns mais fortes, mais bonitos, mais bem preparados, assim fisicamente, e aí ele diz assim: não atente para a aparência deles, nem para a altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê um homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Davi era um homem que amava ao Senhor, que temia a Deus profundamente. Cantaram aqui uma música que é um trecho do Salmo 42, que fala da corça. Se você olhar ali os salmos de Davi, você vai ver um profundo temor a Deus, um profundo amor por Deus, uma profunda contrição que às vezes nós não temos. Lá no Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Lá nos versos 15 a 17, ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele estava falando dele. Ele estava dizendo que esse era o coração dele, e ele tinha certeza que Deus não ia desprezá-lo, porque Deus busca homens assim. E não só nesses textos, em diversas situações na vida de Davi, porque essa piedade, essa santidade que nós vemos nos homens por meio da ação do Espírito Santo do coração deles, e Davi não era diferente de nós, era um ser humano também, tinha as suas dificuldades, os seus pecados. Nós conhecemos a história dele, mas era um homem santo. Era um homem como você e como eu, que temia ao Senhor. Em determinadas situações da vida, você vê o temor desse homem. E eu gosto de citar algumas situações pontuais na vida de Davi. Uma que se encontra em 1 Samuel, capítulo 24, versos 6 a 7. Davi poupando a vida de Saul. Ele está numa caverna ali, os seus comparsas, soldados, sei lá o quê, dizem assim: mata esse homem agora, Deus o entregou na sua mão. E a resposta dele é assim: não, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
Numa outra situação, ele saindo ali de Israel, sendo expulso pelo seu filho Absalão. E nós vamos contar alguma coisa aqui a respeito desse relacionamento de Davi com Absalão. Um homem chamado Simei, da descendência de Saul, um benjamita, começa a falar impropérios para ele, e eles, do lado dele, seus generais, homens de guerra, homens fortes, e um dos seus generais disse assim: Senhor, vamos matar esse homem que fica lhe dizendo impropérios e atirava pedras. Isso se encontra em 2 Samuel 16, versos de 5 a 14. A resposta de Davi para esses homens: eles estavam indo embora, eles foram expulsos. Davi está sendo expulso pelo seu filho, que estava tentando matá-lo. E ele diz assim: que tenho eu convosco, no verso 10, filhos de Zerua? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria eu? Quem diria? Por que assim fizeste? Disse mais a Davi, a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais esse benjamita. Deixai-o. Olha a perspectiva dele com relação a essas coisas. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhar para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Somente um homem temente a Deus poderia agir dessa forma. E ele demonstrava isso na sua vida. E como um homem temente a Deus, ele poderia ter evitado um grande mal dentro da sua própria casa. A gente sabe que isso via do Senhor, mas o que acontece? Ele não vê o que está acontecendo dentro da sua própria casa, em relação, mais especificamente, a seu filho Aminon. Eu gostaria de ler essa história com os irmãos, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 13. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa narrativa, porque eu quero fazer algumas aplicações a respeito do que vamos ler, dessa temática do envolvimento familiar, discernimento com relação àquilo que acontece dentro da nossa casa, porque somos pastores, dos nossos lares. E eu quero que vocês prestem atenção com quem isso está acontecendo. Com Davi, um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor, muito mais do que nós. Esses exemplos aqui não são à toa na Escritura. É para mostrar que o melhor de nós, aos nossos olhos, depende exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus para sustentá-lo em sua vida. Acompanhem comigo aqui. O incesto de Aminon. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Ele disse: por que tanto emagreces dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e o amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu filho, à câmara.
Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe devotara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai embora. Então ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Estou com ele. Absalão, porém, ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Estando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou-lo ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou em seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi, Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as afeições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça, ó rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho, por trás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos de Israel, segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Nós estamos vendo aqui uma tragédia familiar. E por mais que essas tragédias aconteçam no meio do povo de Deus, né? Podem até não acontecer nessa proporção, mas acontecem outras coisas que nos deixam tristes, né? E o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um jovem que está sofrendo por estar enamorado de sua irmã. E Davi, no meio disso tudo, como pai, como pastor da sua família, como chefe daquela casa, ele não teve sensibilidade e discernimento nessa situação de perceber o que estava acontecendo com o seu filho. Ele não consegue ver isso.
E é interessante que nos primeiros versos, nos versos de 1 a 4, diz claramente assim, mostrando a disposição visível desse jovem, quando ele diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma filha formosa, e Aminon, um filho que se enamorou dela. Angustiou-se por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível ter alguma coisa com ela, fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, que o nome era Jonadab, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele olha para Aminon e diz: o que está acontecendo com você? Está emagrecendo? O que está acontecendo? Ele consegue perceber uma coisa que o pai não conseguiu perceber. O pai não conseguiu perceber o sofrimento do filho. E por que ele estava sofrendo? E isso era visível, principalmente para alguém que estava próximo. E por essa falta de percepção, porque quando nós percebemos alguma coisa, nós falamos sobre isso, que está acontecendo na vida dos nossos filhos, nós temos que chegar ali. Temos que ir diante dele, temos que saber o que está acontecendo, orar com ele, ajudá-lo na sua deficiência ou dificuldade. Mas a falta de percepção de Davi, a falta de sensibilidade, vamos dizer assim, paternal, de certa forma, agrava aquela situação. Porque lá nos versos 6 e 7, depois da trama que ele cria, para trazer a sua irmã para dentro de casa, e Davi não percebe nada nisso, Então veja aí a falta de percepção desse homem com relação aos seus filhos. Não conhecendo o caráter, a disposição, as falhas de cada um. E muitas vezes nós somos assim, nós estamos vivendo dentro das nossas casas e nós não conhecemos nossos filhos. Eu sempre dizia para todo mundo, eu conhecia meus filhos, eu sabia o que eles seriam capazes de fazer de bom e de ruim também. E muitos pais não têm esse conhecimento, infelizmente. E para prejuízo seu, da sua própria família. E aí acontece a tragédia. E depois do acontecido, Davi parece que não tomou nenhuma atitude diante do caso. Ele se omite, pelo menos o texto bíblico não diz nada. Então, se o texto bíblico não diz nada com relação a uma situação tão grave como essa, é porque nada aconteceu. Veja os versos 21 e 23, quando diz assim: ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira, ele ficou irado, lógico. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, porque este forçara Tamar, sua irmã, passado 2 anos. 2 anos. Quer dizer, ele começa dizendo no verso 21 que ele ficou muito irado, mas não fez nada. Não houve punição para Aminon, o que poderia ter aplacado a ira de Absalão. Tamar não foi consolada pelo pai, provavelmente pelo irmão, daquele jeito que nós vimos. Ela não foi consolada pelo traje que ela sofreu. E nós vemos uma situação como essa dentro da nossa casa, e nós percebemos que nós não podemos nos omitir com relação aos erros dos nossos filhos. Tenham eles a idade que tenham. Por quê? Porque se fizermos isso, nós podemos estar contribuindo para coisas piores. Problemas não tratados sempre trazem mais problemas. E mais uma vez, Davi não desconfiou da atitude de seu filho. Agora, com relação a Absalão, da estratégia e do próprio ódio que ele alimentava de Aminon, parece que Davi estava completamente alienado dessa situação. E aí você vê isso nos versos de 23 a 27, quando ele diz assim: passado 2 anos, Absalão tosqueava a Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou Absalão todos os filhos do rei, por ter Absalão
Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o servo... Perceba a trama que ele agora, né, o primeiro fez um teatro, uma trama, para conseguir o que ele queria. O segundo agora também faz isso. E Davi não percebe nada. E aí ele diz assim, parece que houve assim um insightzinho da parte de Davi, né? Quando ele pergunta assim: se não queres ir, pelo menos deixa ir Amnon conosco. Aí o rei diz: por que iria ele contigo? Mas a insistência de Absalão fez com que Davi ficasse cego com relação à situação. E olha interessante o que diz o verso 32, no seu finalzinho, quando Jonadab, ele diz para Davi que os filhos todos não morreram, só morreu Amnon. E olha o que ele diz, olha que interessante. Não pense, meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Absalão. Pois assim já o revelavam as afeições de Absalão, desde o dia que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Ele não percebeu isso. Ele não percebeu que a desgraça estava rodeando a sua casa por meio do comportamento, da disposição das afeições dos seus filhos. Houve um problema sério e que não foi tratado. E o que Davi fez com relação a isso? Davi deveria ter percebido o que estava acontecendo debaixo dos seus olhos, debaixo do seu teto. Ele deveria conhecer os seus filhos para poder pastoreá-los. Ele precisava conhecer Absalão e saber que ele era extremamente rancoroso e estratégico, da mesma forma que Amnon. Dissimulador. E eu poderia dar muitos exemplos na Escritura de homens e famílias, que cometeram erros e famílias que cometeram acertos também. Como, por exemplo, Josué, quando diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você olha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedênego, eles foram transportados para a Babilônia jovens. A firmeza e a disposição daqueles jovens mostrava a firmeza e a disposição do lar deles. Aquele momento ali de Sadraque, Mesaque e Abedênego, dizendo para Nabucodonosor: fica sabendo, ó rei, aquela frase é maravilhosa, fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, nós não vamos nos dobrar diante da estátua que você elegeu para que nós adorássemos. A disposição daqueles jovens e a firmeza daqueles jovens demonstrava a sua família. O fundamento da palavra de Deus tinha sido ensinado ali. A conduta e o discernimento dos pais, apesar de serem pessoas como nós. Veja o que Paulo fala de Timóteo com relação à sua mãe e à sua avó, porque o seu pai era um homem descrente, era um grego. E ele fala que o comportamento e a disposição de Timóteo era fruto do que ele aprendeu dentro de casa. Quando nós olhamos a história de Moisés, às vezes a gente lê assim, a gente não percebe isso. Moisés foi jogado ali no rio, estrategicamente, a filha de Faraó o pega, mas ele é criado debaixo dos princípios judaicos, ou seja, debaixo, judaico seria bem posterior, debaixo dos princípios de Abraão, Isaac e Jacó, da família da fé. E a disposição dele, o comportamento dele, demonstrava isso da vida dele. Arão e Joquebede, pais que amavam, temiam o Senhor e ensinaram Moisés no caminho do Senhor. E esses pais, ou seja, esses jovens, mostram a disposição e a fé dos seus pais, muitas vezes anônimos. Mas não só eles, como os filhos de Corá, que compuseram salmos belíssimos, como o Salmo 44, que demonstra o seu aprendizado com seus pais, quando ele diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias,
como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. E quando nós olhamos essas coisas, nós vemos que esses relatos estão à nossa disposição para que com ele aprendamos e não tenhamos que trilhar os mesmos caminhos, acertando onde irmãos mais piedosos do que nós erraram. E aí, seguindo o bom exemplo desses irmãos que, pela graça de Deus, conduziram os seus lares com sabedoria. E isso é um alerta, porque nós não podemos deixar de instruir, exortar, admoestar e amar nossos filhos, pois nós somos como guardiões deles, pois estamos velando pelas suas almas. Tem um texto de Hebreus, capítulo 13, verso 17, que ele vai falar para os líderes, presbíteros da igreja, os pastores, falando para a igreja que deveria ser obediente a esses homens, porque eles cuidavam da alma deles. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque não haverá proveito nenhum para vós outros. Por mais que esse texto se refira a pastores e mestres da igreja, nós pais temos esse caráter também. Temos a responsabilidade de pastorear o coração dos nossos filhos, semelhante a esse relacionamento pastoral que nós vemos aqui. Da mesma forma que Cristo é pastor da sua igreja, você, pai e mãe, pastoreiam seus filhos. E aí aquele texto de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, o nosso entendimento começa dentro de casa. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que vos estou convosco desde todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos perceber a importância da família na família da fé, na igreja. Também entender que os pais são chamados para pastorear seus filhos. Tem até um livro, Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp. Pastorear seus filhos, que esse é o seu pequeno rebanho. E eu gostaria de concluir essa nossa... Lá na igreja o pessoal diz assim: o pastor, quando ele vai falar que vai concluir, é mais uma hora de pregação. Não é o caso aqui não, eu acho. Mas eu gostaria de concluir chamando a atenção para alguns pontos importantes que tocam a nossa experiência no lar. Na nossa igreja nós temos muitos pais de crianças pequenas, e o que nós lemos aqui, vamos falar aqui dos princípios, servem tanto para o trato com a criança pequena, quanto para o adolescente, ou para aquele jovem que ainda está dentro da sua casa. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção e fazer esse paralelo é com relação à falta de percepção que os pais às vezes têm, e que Davi teve com relação aos filhos. A falta de perceber neles quem eles realmente são. A Escritura vai dizer que nossos filhos nascem em pecado. E a falta de entendimento vai agravar a situação ali no lar. Vai agravar as situações vividas no lar. Nós precisamos entender que nossos filhos nasceram em pecado. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Como que Davi não consegue perceber a inquietação de Aminon e o seu ardiloso plano? Como é que ele não vê maldade na atitude, no comportamento dele, quanto também no comportamento de Absalão? A Escritura vai dizer que nossos filhos já nascem em pecado e precisam desesperadamente ser corrigidos, independente do tipo de temperamento. Porque tem gente que divide aí negócio de temperamento e tal. Não vou entrar em questão disso aqui, não. Mas independente do temperamento, pecado vai existir. Eu dei um exemplo do meu filho, Davi. Davi é um filho deficiente, operou mais de 15 vezes já na vida. Nasceu com 28 semanas. Passou a vida, vamos dizer assim, sofrendo intervenções cirúrgicas. E era um doce de criança. As pessoas passavam na rua, ele se jogava no colo das pessoas, ficavam impressionadas com ele.
um doce, um amor, uma coisa assim, né? Mas extremamente ardiloso. Eu contei um exemplo dele pequenininho, ele devia que 2 anos? 2 anos, né? A gente estava no seminário, e aí esse seminarista, ele tinha uma câmera, né, de filmar, aquele tempo, né, que tinha essa câmera de filmar e tal. Aí era aniversário, acho que de um dos meus filhos e tal, das crianças lá do prédio. E aí o Davi está sentado ali, mastigando chiclete e tal. Aí daqui a pouco a câmera passa, né, criança chorando. Aí passa de... Aí ela fixou, não nele, fixou em outra coisa. Ele assim, olhava para o coleguinha lá e apertava o menino pequenininho, menor do que ele. Aí o menino chorava. Aí ele vinha, fazia carinho na criança, aí parava. Aí a câmera só não estava focalizando, mas eu estava vendo ali, né? E aí daqui a pouco ela parava, ela apertava de novo. Um doce de criança. Mas mostrando a perversidade que existe no seu coração. Nós somos assim. Essa é a nossa natureza pecaminosa que precisa ser mortificada. E no caso dos nossos filhos, a Escritura ela é muito cirúrgica, quando diz lá em Provérbios capítulo 23, 13, 14, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 22, 15 diz assim, a estultícia, sabe o que significa estultícia? A palavra estultícia significa estupidez, loucura. Está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O dia que eu estava pregando sobre esse texto na igreja, que eu preguei recentemente, esse texto na igreja, eu tinha acabado de chegar na igreja, eu estava parado assim, né? E aqui do lado tem um berçário. Só que o berçário, ele tem uma porta de ferro e ela não vai até o chão, ela tem uma abertura embaixo. E as crianças ali, antes de começar o culto, estavam andando para lá e andando para cá. Aí 2 crianças estavam dentro do berçário, desceram por debaixo da porta e passaram. Aí eu olhei, o que é isso? Nada demais, né? Mas o que mostra isso? Estupidez, estultícia. Por mais que não esteja relacionado a pecado, né? Pecado. Qual é o ser humano que, ao ver uma porta, ele vai por debaixo, aí deixa abrir? Mas por que as crianças fazem essas coisas? Por que elas fazem estupidez, estultícia? Então, se das coisas pequenas essa estultícia se manifesta, quanto mais na própria essência da natureza. A Escritura está dizendo que a estultícia, a estupidez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, a correção vai afastar isso dela. Me dói na alma quando eu ouço um pai ou uma mãe dizer que nunca precisou corrigir seu filho. Por quê? Porque mostra uma pessoa, e eu não estou querendo fazer nenhuma crítica aqui a ninguém, é mesmo porque a palavra nos ensina, porque nós somos assim também. Nós desconhecemos essas coisas até a Escritura nos mostrar. Quando eu vejo uma pessoa assim, eu percebo que ela não entende o que é disciplina do Senhor. Por quê? Porque a disciplina visa atingir a alma da criança e não só comportamentos. E quando isso acontece, demonstra que uma pessoa é totalmente passiva diante de situações que exigem correção. Exigem correção. Por exemplo, lá, né, nessa situação, que não era uma situação de disciplina, como correção, como a gente está conhecendo, mas você tinha que chegar e falar assim, meu filho, não desce aí, não anda por debaixo da porta, não faz isso. Não há nada demais aí, né? É um comportamento que eles não deveriam ter, já desde pequeno. Então você vai chegar e falar assim, crianças, não passem debaixo da porta, abra a porta e saia. Precisam de instrução. Nossos filhos precisam de instrução. E a instrução bíblica, a correção bíblica, visa a alma, não visa o comportamento. Quando a Escritura diz lá em Provérbios 23, 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A disciplina, quando existe, né, apresentada no mundo, ela não está interessada na alma dos seus filhos, mas sim em comportamentos apenas. Por isso, o máximo que o mundo pode produzir é um homem hipócrita,
que reprova aquilo que aprova, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 2, versos 21 a 23, quando ele diz assim, falando aos judeus: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve se furtar, furtas? Diz que não deve cometer adultério, comete? Abomina os ídolos e rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? O máximo que essa visão de disciplina pode criar são homens hipócritas, que sabem a regra social, mas eles burlam essa regra social. A nossa preocupação não é com o comportamento, por mais que atinja o comportamento. A nossa preocupação na correção dos nossos filhos é a alma deles. É a alma. E você é um elemento de Deus para ser instrumento da vida dele, a vida dessa pessoa, desse jovem, dessa criança que tem uma alma eterna. Percebo que a falta de percepção com relação aos nossos filhos pode ocasionar. Você não perceber determinadas disposições e comportamentos errados que precisam ser corrigidos. Eles vão levar isso para a idade adulta. Uma segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e eu digo que esse período de discipulado só acaba quando os nossos filhos saem de casa para assumirem suas famílias. É lógico que a maneira como nós vamos nos relacionar com os nossos filhos, com relação à disciplina e correção, ela vai mudar durante o tempo, quando eles começam a se tornar maiores, mais amadurecidos. Vai mudar. O relacionamento continua o mesmo. Relacionamento de amizade, mas a forma de aplicar isso, a correção e a disciplina do Senhor, mas a forma de aplicar isso vai mudar. Quero fazer propaganda não, mas minha esposa escreveu um livro sobre isso. E não só o livro dela, mas existem outros livros também que falam sobre esse tipo de... O próprio livro do Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp, ele vai trabalhar essa questão também. Mas uma segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a paralelo do que o texto que nós vimos ali de Samuel, de 2 Samuel, é não tomar nenhuma atitude de reprovação e correção diante dos erros que os nossos filhos cometem. Isso vai agravar a situação, isso vai agravar o pecado deles. Perceba que na história de Davi ele não fez nada para reparar em seu filho o mal que ele havia feito. E muitos pais fazem vista grossa diante do erro e do pecado dos seus filhos. Não corrigem, não fingem que não estão vendo. A criança, quando peca, ela precisa de uma correção imediata. E quanto mais jovem, mais se tem essa necessidade de não se deixar para depois. Porque quando você tenta acalmar seu filho pequeno, infante, ou convencê-lo somente por meio do convencimento da palavra, quando há necessidade de corrigi-lo com vara, não pense que o resultado esperado foi aquele, dele ter obedecido e ter aprendido. Porque os nossos filhos precisam ser treinados a obedecer a primeira vez que falamos com ele e damos uma ordem. Se não é assim, ou o seu filho está em processo, porque você faz isso, não é um robô, que vai aprender de uma hora para outra. Então, por que você não tem feito isso? Eu não tenho um amigo, ele é pastor. Foi pastor da minha igreja, foi que me enviou para o seminário. Ele falava sobre isso, ele dizia assim: imagine seu filho, uma cadeira numa janela, você está num determinado lugar, 20º andar de um prédio. E aí você está distante. E aí o seu filho sobe e coloca a cara na janela, e o próximo passo que ele vai dar, vai ser para o chão. Você vai dizer para ele assim: Carlinhos, João, Pedrinho, desce daí, Maria, desce daí. Se ela não obedecer na primeira vez que você falar, já era. Ela vai morrer. Esses dias eu estava vendo
um negócio lá na internet, né? Aqueles vídeos incríveis, né? E eu achei muito interessante. Eu falei, próxima vez que eu falar sobre disciplina, eu vou falar sobre isso. Acho que era na China, no Japão, sei lá, eram orientais. Aí uma criança pequenininha atravessando a rua, e vem um caminhão desgovernado, caminhão assim, um caminhão pequeno, né? Caminhão desgovernado, a mãe do outro lado da rua, ela fala lá, alguma coisa para a criança volta na mesma hora, o carro, foi só o tempo da criança voltar, o carro passou. Se ele não tivesse ouvido, se ele não tivesse obedecido, provavelmente assim, vem cá, volta! O caminhão tinha acabado com a criança. Seria uma coisa trágica, né? Uma coisa horrível. O pior é uma alma eterna ser perdida porque não ouve a voz de Deus diante do abismo, diante da desgraça, e volta atrás porque ouviu a voz do Senhor. Esse é o propósito da disciplina. Fazer com que os nossos filhos ouçam a disciplina do Senhor. O livro de Hebreus, capítulo 12, vai dizer isso. Quando nós não agimos assim, nós estamos enganando a nós mesmos. Nem nossos filhos nós estamos enganando. Porque ele sabe que você não vai corrigi-lo. Você fala 500 vezes para ele. Não faz isso, eu vou bater. Não faz isso, você vai fazer assim. Não faz isso, eu vou tirar isso, e você não faz. Eles sabem que vocês não vão fazer. E sabe o que você está ensinando para o seu filho? Está ensinando a obedecê-lo, não a primeira vez, mas a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, milésima vez. Aí você, agora eu vou obedecer. Meu pai falou a 1000ª vez, eu vou obedecer. É isso que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Quando a Escritura fala em correção, e a Escritura é clara nisso, nossos filhos precisam de correção. Eles precisam. A estultícia, a loucura está ligada ao coração da criança. O livro de Provérbios fala de um jovem que está saindo de casa, Supostamente ali nós temos Salomão, supostamente porque é ele quem escreve, mas o livro de Salomão não se dedica exclusivamente ao filho, mas aos filhos de Israel como um todo. É Deus falando por meio dele. E ele fala da estupidez, da estultícia, da insensatez, da loucura do homem. Que é comum aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Não ouvem a voz de Deus. A Escritura é clara quando diz que nossos filhos precisam ser corrigidos. Provérbios 23:13, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Provérbios 13:24, o que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Porque a falta de correção sempre vai trazer mais problemas. A falta de correção sempre vai ocasionar problemas maiores. Por isso, quando Paulo, lá em Efésios capítulo 6, verso 4, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina aqui é correção física, admoestação é instrução. Nós precisamos entender com os nossos filhos, na mais tenra infância, porque é cedo que se começa, que a vara não é o último recurso, é o primeiro. A vara sozinha não é solução. Instrução desacompanhada de vara são palavras apenas. A Escritura está dizendo que essas duas coisas têm que andar juntas. E não é só isso. Não é só isso. A vida familiar faz parte dessa disciplina. O envolvimento familiar, quando a gente fala em disciplina e correção de filhos, parece que é uma coisa pontual. Não, ela está dentro de um universo grande, que é a vida familiar. É onde você vai apresentar, expor, viver a vida cristã dentro de casa. E a disciplina e a correção é um ponto dessa vida familiar. A falta de disciplina bíblica não gera filhos de Deus, mas filhos do inferno, por mais bonitinhos que eles sejam, educados e bem-sucedidos. Por quê?
Porque a Escritura não está preocupada com comportamentos. Ela está preocupada com a alma do indivíduo. E é a partir dessa alma transformada, os comportamentos virão. Não é? Por isso ele vai dizer, tu fustigarás com a vara, Provérbios 23, 14, e livrarás a sua alma do inferno. Seu filho precisa aprender a obedecer a você a primeira vez que você fala com ele. Os pais cristãos precisam entender que Deus lhe deu uma tarefa de serem instrumentos de Deus para a conversão dos seus filhos. E de que forma isso? Ensinando o caminho do Senhor, como vemos ali no livro de Provérbios. Os pais precisam estar envolvidos na vida dos seus filhos, precisam saber com quem andam, o que fazem na escola, o que estão vendo na televisão e nas redes sociais. Eu sou professor e dou aula para alunos de 11 a 14 anos. Olha, sinceramente, eu vejo coisas e comportamentos que eu não vejo em pessoas adultas. E comportamentos promíscuos. Tá? Promíscuos. Muita gente pode pensar assim, né? Estão demonizando a escola e tal. Né? Eu não demonizo a escola. Tá? Mas hoje a escola é o lugar mais perigoso que seu filho pode estar. Mais perigoso. Porque lá, os professores estão dando aula, muitos estão jogando uma ideologia anticristã, mas não é só os professores, não. Os colegas. Cada um pior do que o outro. Cheirosinho, bonitinho, cada um pior do que o outro. E você vê coisas do arco da velha. Eu trabalhei num projeto da prefeitura, tipo um supletivo. Eu tinha uma menina na minha turma que tinha 15 anos de idade. Passou lá da idade obrigatória, né? Tinha 15 anos de idade. Aí um dia ela chegou em sala de aula. Nessa turma eu tinha 7, 8 alunos, né? Uma outra turma eu tinha mais. Era um grupo que ia passando assim até de fases. Um supletivo, né? Para esses que ficaram para trás. E ela, professor, hoje eu não vou estudar não, eu vou dormir. Aí eu sentei do lado dela. Por que você vai dormir, fulana? Ah, professor, estou cansada. Cansada de quê? Eu fiquei no baile até 3 horas da manhã. Eu sou a filha, 15 anos, uma filha de 2. Deixei com a minha avó. Faz a conta. 15 menos 2. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos para que eles possam viver nesse ambiente hostil. Hostil. É um ambiente hostil. Ano passado, finalzinho do ano, estou indo para a secretaria. Aí todo ano todo bimestre lá tem uns negócios lá de cartaz, de tema, né? Aí o tema era, como é que chama? A palavra me fugiu aqui, tolerância, vamos dizer assim, tolerância, né? Mostrando que existiam vários tipos de família. Aí você tinha negros, brancos, né? Aí joga tudo num saco só, né? Um casal misto, né? Uma pessoa de cor, outra não. Aqui no Brasil, então, isso é ridículo, né? Mas tudo bem. Né? Aí tinha um casal de pessoas brancas, né? Aí tinha um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Aí 2 homens com um monte de criança. Eu disse, eu fiquei com vontade de ir lá e conversar com a direção. Poxa, que isso? Eu ia fazer, o que aconteceu? Nada. Ela ia rir da minha cara, assim, rir assim, né? Vamos dizer assim, no bom sentido, né? Pode ser, ter um bom sentido. Ela ia desprezar que não, aquilo aí pode até não concordar, né? Mas, como certa vez, 2 alunas minhas do 6º ano, né, vieram conversar comigo, porque teve o pessoal de saúde
saúde, mostrando como se colocava uma camisinha num protótipo de um membro masculino. 11, 10 anos. Eu fui conversar com a diretora. Diretora, o que é isso? Aí ela falou para mim assim, Oreb, é da prefeitura. É o pessoal de saúde lá. É determinação lá de cima. Se eu fosse diretor, eu proibia, eu não deixava. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E essas coisas estão sendo ensinadas por aí. E nós, o que a gente está fazendo? Nossos filhos, eles são doutrinados. Normalmente, nós já somos doutrinados. Paulo diz, transformai a vossa mente. Por quê? Porque o mundo tem uma ideologia e essa ideologia tenta lutar e nós somos alvo disso todo o tempo. Nossos filhos estão indefesos. Se nós não assumirmos na vida dele um pastorado, um envolvimento. Eu não estou dizendo que nós devemos ter um controle policialesco dos nossos filhos, não. Mas você deve estar envolvido com a vida deles e envolvê-los na vida familiar. As crianças fazem parte da vida familiar. Elas são família. Elas precisam do nosso contato. Elas precisam de um momento familiar que você sai, como eu falei, para o shopping, volta aborrecido, porque são crianças dando trabalho, e você diz assim, cara, nunca mais vou voltar para o shopping, as crianças dão muito trabalho. Corre atrás de um, corre atrás de outro. Meus filhos sempre se perdiam no shopping. Um corria para um lado, outro corria para o outro. Às vezes chegava em casa, eu falei, cara, eu não vou sair mais com esses meninos. Mas eles precisam e nós precisamos também. Dão trabalho porque são crianças. E eles estão sendo ensinados. E é nesse ambiente que ele será ensinado. Então, existem pais hoje em dia, uns que nem querem ter filhos. Isso é uma mentalidade demoníaca. Porque a Escritura diz, crescer e multiplicar. E essa ordem não acabou. A Escritura diz que filhos são bênção. E são os nossos filhos que vão sustentar o evangelho da graça de Deus. Eles são a igreja hoje e serão os líderes de amanhã. A igreja tem continuidade por meio da sua descendência. Quando Deus promete a Abraão a terra prometida, Ele promete a quem? Aos seus descendentes. Quem herda a terra não é ele. Apesar de ele herdar essa terra, quem a recebe são os seus filhos. Os filhos são a continuidade da família da aliança. Eles são importantes para Deus. A Escritura diz que o Senhor Jesus, os discípulos queriam afastar, deixai vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E nós, como pais, temos uma responsabilidade. Casamento não é vida familiar, não é brincadeira. Vida familiar é um projeto. Eu falo dessa maneira, é uma maneira até diferente da Escritura, né? Porque quando você vai fazer um projeto, você senta e você, dependendo do projeto que você vai fazer, você vai levar meses. Dependendo da área em que você vai aplicar aquele projeto, você vai levar horas, dias. Na elaboração do projeto. Na aplicação do projeto, pior ainda. Nós queremos criar uma família. Às vezes não temos a mínima noção do que isso significa diante da economia divina. O propósito de Deus com a vida familiar. No mundo. Essa é uma responsabilidade. O mundo está se acabando, as famílias do mundo estão se acabando. E nós precisamos, por mais disfuncionais que sejamos, nós precisamos ter uma família que se dobre ao pé de Cristo. O mundo precisa disso. E só nós temos a capacidade, não por nós, mas por aquele que nos chamou, e sermos luz nesse mundo, na vida familiar. Temos problemas? Temos problemas. Temos problemas com nossos filhos? Temos. Temos problemas com os nossos cônjuges? Temos.
Somos humanos. Tem um livro muito interessante para quem está querendo casar e quem já casou também. Quando dois pecadores dizem sim. Tá? Mas essas coisas, elas podem ser resolvidas. E quando esses problemas existem na vida familiar de uma família que ama o Senhor, todos esses problemas, por piores que sejam, vão servir para a glória de Deus e para o crescimento da sua igreja. Nós precisamos ter esse envolvimento familiar. Precisamos envolver os nossos filhos nessa vida, mostrar interesses nele, no que eles veem, no que pensam, como andam. Isso é um discipulado. E às vezes eu vejo pais tão alienados do que seja essa tarefa. E quando eu vejo isso, eu percebo, não que eles precisam conhecer mais sobre família, também. Não que eles precisam conhecer mais sobre o que o marido precisa fazer, o que uma esposa precisa fazer, também, porque a Escritura diz isso. Mas eu percebo que eles têm mais necessidade de Cristo, de conhecer a Cristo, tá? De conhecer a vida cristã comum por meio do Evangelho. A maior necessidade nossa. Precisamos aprender isso, porque isso faz parte também. Mas de princípios básicos da vida cristã, conhecer aquele que é o Senhor das nossas vidas. E eu gostaria de encerrar, queridos, chamando de volta o exemplo de Davi, como advertência, para que nós não tenhamos a mesma necessidade daquele homem de Deus, aquele homem que temia o Senhor, que amava o Senhor de uma forma especial, para que nós não tenhamos a mesma necessidade de lamentar por nossos filhos, como ele lamentou, por causa da sua, ou seja, da negligência dele. Essas coisas aqui estão para nos advertir. Eu não sou melhor do que Davi. Se no reino dos céus fôssemos comparar os santos, né? E os santos vão receber galardão, né? Mas fôssemos comparar, botar numa balança Davi e eu, era como se você colocasse uma tonelada de ferro e um chumaçozinho de algodão. A balança ia fazer assim. Mas eu posso, pela graça dele, pela graça de Deus, pela advertência que a Escritura nos dá da vida de Davi, e não cometer os mesmos erros. E de nesse pormenor acertar, como muitos outros na Escritura acertaram. Muitos outros na Escritura acertaram. Qual foi o propósito de Deus na vida de Davi com tudo isso? Isso já havia sido profetizado por causa do pecado dele. Humilhá-lo, colocá-lo no seu lugar e mostrar, é isso que a Escritura vai mostrar para nós, a total dependência nossa, da graça, do sacrifício, do poder do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus na vida da sua igreja. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e reconhecer, ó Pai, as nossas limitações, as nossas, ó Senhor Deus, deficiências. Reconhecer, ó Pai, que erramos na condução dos nossos lares, erramos com os nossos filhos, mas nós não queremos continuar assim. Nós queremos pedir graça, Senhor Deus, para as nossas vidas. Pedir que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, ó Pai, nos alertando, Pai, cuidando de nós, Senhor Deus. Que não tenhamos que passar por determinadas coisas, ó Pai, porque fomos negligentes. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos por meio da Tua palavra, revelando, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. E fazendo retornar, ó Pai, o nosso coração
a nossa disposição a um amor verdadeiramente por Deus e por aquele que é o nosso próximo. Aí, aqui no caso, a nossa família. O Senhor tenha misericórdia, Pai, de nós. O Senhor olhe para a sua igreja e esteja nos sustentando em tempos tão difíceis, em momentos, ó Pai, tão complicados, onde a família está sendo atacada, porque a família é um retrato, a primeira mensagem que nós temos da pessoa de Deus, da sua obra. Não é à toa que a palavra pai está atrelada a Deus, não é à toa que o relacionamento de um homem com uma mulher é comparado com Cristo, a sua igreja. Eles falam do Evangelho. Distorcer essas coisas é distorcer o Evangelho. É corromper a revelação de Deus, é corromper a cruz de Cristo, Pai. Por isso queremos te pedir que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor Deus, para que possamos viver nesse mundo, sendo atacados constantemente, tentados constantemente, mas permanecermos firmes, Senhor Deus, porque o Senhor está conduzindo a sua igreja, está edificando a sua igreja. Fica com essa igreja, a liderança, Senhor Deus, os oficiais dessa igreja, os pastores, os presbíteros, ó Pai, os diáconos, os pais, as mães, as crianças, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que essa igreja, essas famílias, ó Pai, tenham continuidade no Evangelho, Pai. E que possam, Senhor Deus, provar na sua vida a misericórdia de Deus, de geração em geração, sem fim, até 1000 gerações. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.